Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje a gente vai falar sobre a mudança no paradigma da educação e que essa transformação começa dentro da gente. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e como essa transformação se deu em mim. Na verdade, quando meu primeiro filho nasceu, eu não sabia nada de educação infantil, né? Eu não sabia nada de maternidade. E como eu até disse no primeiro vídeo, né, o vídeo de boas-vindas no canal, eu comecei a buscar isso na literatura, né? Tudo sobre maternidade, sobre a amamentação, sobre o parto, né? Como dividir as tarefas, como se organizar, porque para mim o maior divisor de águas foi o nascimento do meu primeiro filho. Eu não sabia fazer nada disso. E até a criança ter uns 2 anos, assim, levar a educação é uma coisa relativamente tranquila, porque a personalidade dela ainda não aflorou, então ela não te desafia, né, não te coloca à prova. E quando teve essa personalidade aflorada, né, com mais ou menos uns 2 anos e pouco, e calhou justamente de ser quando a irmã, né, minha segunda filha nasceu, foi um desafio para mim, porque foi justamente quando eu fui posta à prova e eu comecei a ver que aflorava em mim uma Daniela que gritava, que castigava, que ameaçava, tudo com o intuito de manter o controle da situação, né? Tô excluindo aí qualquer circunstância externa, mas em mim aflorava essa Daniela que eu realmente não gostava dela. Uma coisa que ajuda a gente a manter esse padrão de educação é justamente a quantidade de crenças que a gente ouve, né, a vida toda, né? Tem uma parte das crenças que a gente herda e uma parte que você vai construindo durante a sua vida. Então, assim, você ouve muito, deixa chorar, porque limpa os pulmões. Não deixa a criança fazer isso com você não, porque daqui a pouco ela tá mandando, bota você para fora de casa, né? Ou seja, nunca é acolhendo o que a criança está sentindo, né? É sempre colocando a criança como uma desafiadora, uma pessoa que quer o tempo inteiro lutar com você, né? Como se a criança acordasse, tipo, hoje estou disposta a desafiar minha mãe e fazer o dia dela impossível. E não é assim, né? Quando a gente começa a entender essa outra perspectiva, né, de que quando a criança está irritada, quando ela está nervosa, ela não está sabendo gerenciar o que está dentro dela, né, e que às vezes a gente, adulto, não tem esse autocontrole, como é que a gente pode exigir da criança esse autocontrole? Quando você vê sobre essa outra perspectiva, sobre esse outro prisma, você já dá um clique assim, não, peraí, ela tá nervosa, ela tá conectada com o cérebro reptiliano dela, ela não vai atender nada do que eu falar agora, não vai adiantar nem eu tentar passar uma mensagem, porque realmente ela não vai entender. E aí você começa a se questionar realmente a questão dos gritos, da ameaça, do castigo, se aquilo realmente vai ser para educar ou se vai ser simplesmente para você continuar mantendo o controle com base no autoritarismo. Então, quando nasceu a minha segunda filha, né, eu me vi com 2 crianças pequenas, né? Meu filho estava com 2 anos e um bebê recém-nascido, e eu mantive esse padrão, né, de grito, de ameaça, de castigo, porque foi isso que foi passado para mim. Eu fui educada dessa maneira. Não é que tenham gritado a vida inteira comigo, me castigado, mas esse era o padrão que eu conhecia. Então a gente simplesmente projeta na educação dos nossos filhos o que a gente recebeu, né? Mas isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, que esse seja o padrão ideal. Você pode sim se questionar, você pode se autoindagar e perceber, tipo, será que é isso mesmo que eu quero para os meus filhos? Porque eu sempre me pegava gritando como uma histérica louca. Falava, não é possível, porque aquilo me fazia mal. Eu falei, não é possível que isso seja bom para as crianças, porque não faz bem para mim. Eu fico nervosa depois, eu fico chateada. Então, para os meus filhos, que me têm como exemplo, que me têm como referência, como é que isso pode ser positivo para eles? Né? Na verdade, eu já até falei no vídeo sobre castigo e consequência, né? O grito, o castigo. O grito assusta. A criança fica com medo e acaba fazendo aquilo que a gente quer por causa do medo. E o castigo não vai educar, porque a gente, na verdade, não está validando nada do que a criança está sentindo e a gente não está realmente educando, explicando para ela o porquê que aquilo não deve ser feito. A gente não está educando. E aí, quando nasceu o meu terceiro filho, aí foi aquela loucura, né? Era a Daniela gritando o tempo inteiro, porque era uma criança de 4, uma criança de 2 e um recém-nascido. E eu tendo que tomar conta daquilo, de gerenciar
tudo aquilo, a casa, as crianças e as minhas emoções, né? A minha privação de sono, o meu cansaço, toda a demanda da casa, a demanda das crianças de atenção e o recém-nascido que demanda muito da mãe, né? E eu estava longe da minha família. Então, assim, na verdade, estava tudo dentro de mim. Era uma questão de eu controlar e eu questionar o que eu estava fazendo, se era melhor para mim e se era melhor para os meus filhos. Mas eu realmente não estava, eu até justificava, né, que a gente faz isso o tempo inteiro, a gente justifica, né, a gente conta historinhas para nossa mente para justificar o que a gente está fazendo, para simplesmente não sair daquela zona de conforto, que pode estar horrível, a zona de conforto não é confortável necessariamente, ela pode estar horrível, mas é o que a gente conhece. E simplesmente desbravar o desconhecido dá muito medo. E a gente fica realmente com medo do julgamento externo, com medo da pressão social, com medo de não agradar o outro. Só que quando você começa a se questionar e ver que você pode fazer diferente, né, com seus filhos, independentemente do que os outros pensem, realmente é muito libertador. Você vê que você pode colocar o seu grãozinho de areia e construir uma educação baseada no amor incondicional, no respeito mútuo, né? Nesse acolhimento que muitos de nós não tivemos, né? A gente, quando questiona isso, a gente começa a tocar muitas feridas que a gente tem dentro da gente, principalmente entender essa questão da criança interior ferida, né? Que muitos de nós não fomos escutados, que não tivemos esses sentimentos acolhidos e muitas vezes falavam, não é nada, fica tranquilo, você não tem que chorar, você não tem que sentir isso, é feio ter ciúmes, é feio ficar com raiva, e não é feio, são emoções e a gente tem que colocar para fora. Porque senão, um momento aquilo vai implodir dentro da gente. Aquilo vai ter um efeito ruim, um efeito nocivo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma emoção dessa, não é dizer para a criança que ela não tem que sentir isso, não. Nomeia, entende, integra. Isso faz parte da gente. Então, a gente não tem que negar, a gente não tem que rechaçar aquilo. Aquilo faz parte da gente. E a gente tem que primeiro conhecer aquilo para conseguir gerenciar. Então eu ia até falar da historinha que a gente conta para justificar o que a gente está fazendo. Eu falava para mim, nossa, eu tenho 3 crianças, eu tô sozinha, isso é o que eu posso fazer. Então se eu grito é porque eu não aguento outra coisa, eu não consigo fazer diferente. Realmente, se a gente para pensar que tudo que fizeram por nós, os nossos pais sempre fazem o melhor que eles podem, é verdade, a gente tem que agradecer por tudo isso, né? Entender que eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento com as ferramentas que eles tinham, com os conhecimentos que eles tinham. Mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar o padrão que a gente está passando para os nossos filhos. E foi aí, né, que eu comecei a me questionar. Falei, olha, não, isso não faz bem para mim, não pode fazer bem para os meus filhos. Então essa autoindagação começou a me corroer por dentro. Falei, o que eu faço agora? Porque eu tô acostumada com esse padrão, isso para mim de certa maneira funciona porque eu mantenho o controle da situação, mas eu acho que não tá educando os meus filhos. E aí veio a questão da autorresponsabilidade, que eu já até comentei em alguns posts nas redes sociais, que dói muito você se fazer autorresponsável, você entender que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e por tudo que não acontece. Tudo que sai do jeito que você não queria, você é o responsável. E ao mesmo tempo que dói, porque te tira da tua zona de conforto, porque te depara com a sua pessoa, com as suas sombras, com as coisas que você gosta de esconder e que não quer que ninguém veja, ao mesmo tempo é libertador, porque você entende que você tem poder de ação, que só você tem o poder de mudar aquela situação, né? Então você começa a entender a questão das crenças limitantes, da zona de conforto, você começa a se conhecer, você começa a resgatar essa criança interior ferida. E por que eu não escuto os meus filhos? Será que foi porque eu também não fui escutada? Por que eu interrompo toda hora quando eles estão falando? Eu não tenho paciência para ouvir. Será que foi porque também não tiveram paciência comigo? Mas espera aí, tudo bem, meus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. Eu tenho que fazer exatamente assim? Não, eu posso mudar. Então eu comecei a buscar outras ferramentas e comecei essa transformação dentro de casa porque eu acreditava que aquilo realmente era o melhor para os meus filhos e para o ambiente do lar. Foi aí que entrou a disciplina positiva. Eu sempre gostei muito de ler e eu comecei a buscar outras ferramentas, outras alternativas para educar os meus filhos. Sempre com muita dificuldade. A gente não pode ter aquela coisa de que, aquela ilusão de que a gente vai ser perfeito. Ninguém é perfeito. E se a gente se cobrar isso, vai ser um fardo muito grande ter que carregar essa responsabilidade de ter que ser perfeito. Não, a gente vai sempre fazer o melhor, mas isso não quer dizer que a gente tem que manter o que está sendo feito,
né? E aí a disciplina positiva me trouxe ferramentas, né, diferentes das que eu estava aplicando. A questão até de escutar, da empatia, né, de não castigar, de procurar consequências, de procurar soluções, de falar, de me colocar na altura dos meus filhos. É muito difícil fazer isso. Eu não digo que seja uma coisa fácil, mas é o trabalho de formiguinha que todo vídeo eu falo, é de pouquinho em pouquinho. É mudando um paradigma, é mudando uma coisa que está cimentada ali há muito tempo, mas que eu acredito que vai ser melhor. Eu acho sim que eu estava fazendo o melhor que eu podia, mas que eu poderia mudar. E esse trabalho tem acontecido de pouco em pouco aqui em casa. E eu sinto diferença, para eles e para mim, porque eu não fico tão estressada e os meus filhos começam a integrar um pouco que eles podem ajudar de uma outra maneira, que eles não vão ouvir grito cada vez que eu pedir alguma coisa. Outra crença que a gente ouve, né, de pessoas mais velhas e tal, não, mas antigamente as crianças tinham mais respeito com os adultos, né? Não é bem respeito, a gente confunde esse conceito. As crianças tinham muitas vezes medo dos adultos, porque o respeito estava muito vinculado com o autoritarismo, né? Então a gente tinha uma sociedade em que os pais, os homens, eram provedores dentro de casa, as mães estavam dentro de casa com os filhos e as mães eram muito submissas, né? Elas baixavam a cabeça, porque eu não estou falando que fossem todas as famílias, não dá para generalizar, mas era o que na maioria dos lares acontecia. A mãe ouvia e acolhia, acatava o que o pai falava. E, claro, as crianças, por exemplo, também faziam isso. A minha mãe acata, eu também vou acatar, a gente é exemplo para tudo, desde sempre. E a partir do momento que isso mudou, né, que uma pecinha dessa engrenagem começou a funcionar de maneira diferente, a gente não pode esperar que os nossos filhos continuem aceitando esse padrão de educação, de autoritarismo, de gritar com eles, de não ter respeito mútuo. Eles veem que dentro de casa existe um diálogo, existe uma troca, que pai e mãe funcionam de maneira igual. Então por que eles vão ter que ficar submissos àquilo que a gente fala? É aí esse clique que muda, porque a criança vai agir como com o exemplo que ela tem em casa. E ela vai questionar, da mesma maneira que eu questiono, que meu marido questiona, ela vai questionar também. Por que estão me tratando dessa maneira? Isso é respeitoso? Não, não é respeitoso. Por que eu tenho que ser respeitoso com você se você não está me respeitando? As crianças questionam isso muito. E alguns adultos entendem isso como uma afronta. Não é uma afronta. Faz todo sentido. Por que eu tenho que respeitar se não estão me respeitando? Então, quando eu vi que a disciplina positiva estava me trazendo novas ferramentas, né? E eu vi que eu estava com muita dificuldade de lidar com esse novo padrão, eu comecei a fazer uma busca, que isso é uma busca constante, não é uma coisa que você faz um dia, 2 dias e acabou. Quais foram as necessidades da minha criança interior que não foram atendidas para eu ter tanta dificuldade para lidar dessa maneira, com esse novo olhar com os meus filhos, né? E quando você começa a fazer esse mergulho interior, né, e tentar sanar essas feridas, curar tudo isso, é muito bom, é muito libertador, é muito transformador, porque você vê que você pode, sim, até maternar a sua criança interior, né, se perdoar, né, pelo coisas que você fez com ela e que fizeram com ela também, e fazer de maneira diferente com seus filhos. Eu sempre fui uma criança muito adulta, né? Eu não me permitia ser criança. Eu era uma criança que eu tinha pressa para crescer, para ter minha família, para ter minha casa, né? E enquanto fui criança, eu sufoquei a minha criança. E hoje em dia eu tenho noção disso, porque eu me pego muitas vezes não deixando os meus filhos serem criança. Então meus filhos estão brincando numa poça de água, eu estou nervosa porque eles vão se molhar. Então eles estão se sujando e tal, com brincadeiras super lúdicas. E eu, ai meu Deus do céu, eu tô pensando no que eu vou ter que fazer depois para limpar aquela roupa, para dar o banho. E não tô permitindo que eles sejam crianças, porque eu não me permiti ser criança, né? Eu sufoquei a minha criança muitas vezes e não deixei ela se expressar. E hoje em dia, quando eu tenho essa consciência, quando você toma essa consciência e consegue ver com esse olhar, você começa a tentar também curar essa ferida e se perdoar, ter compaixão por você mesmo, não. Naquele momento eu não consegui ser diferente, mas eu posso ser para os meus filhos. Então eu tenho me permitido mais me embarcar
nas brincadeiras de criança, brincar mais com os meus filhos, que eu sempre tive muita dificuldade, porque eu brincava muito sozinho quando eu era pequena, eu não tinha um irmão morando comigo para brincar comigo. Então eu brincava sozinha e eu criei uma crença na minha cabeça que eu não ia conseguir brincar com os meus filhos porque eu sempre brinquei sozinha. E não é assim. Você pode ir quebrando essas crenças, né, desconstruindo isso na sua cabeça para se melhorar, para se curar e para projetar de uma maneira diferente na relação com os seus filhos, né? Para que essa relação seja maravilhosa a vida toda, para que eles não estejam do seu lado por culpa, por medo, por se sentir mal, porque não estão atendendo uma necessidade sua. Eles têm que estar do seu lado porque eles querem quando eles crescerem, não porque você está exigindo isso deles. Às vezes a gente fica muito incomodado com o questionamento dos outros, né? Porque os outros começam a opinar, começam a palpitar, explicar, não, eu acho que você não tinha que educar dessa maneira, eu acho que você devia fazer assim ou assado, porque eu fiz dessa maneira e deu certo e sei lá o quê. Então, assim, isso não deveria, né, incomodar a gente, porque se incomoda a gente, diz mais da gente do que do outro. A partir do momento que você começa a não se incomodar com essa intromissão, né, com esses conselhos não pedidos, você já está um passo acima, né? Você já está um degrau acima. E começa até a ter uma certa empatia e entender o porquê o outro está querendo falar dessa maneira, porquê que o outro está incomodado com a sua maneira de educar, né? Aí a gente tem que perceber que o outro fala de acordo com a dor dele, né? Às vezes, essa nova maneira de educar vai cutucar a ferida ali da pessoa, porque ela não conseguiu fazer de outra maneira, porque ela também foi educada dessa maneira, ela também tem uma criança interior ferida. Então você começa a empatizar com essa situação e falar assim, não, tudo bem, eu entendo dessa pessoa estar questionando, né, mãe, pai, sogra, avó, tios, primos, quem quer que seja, né? Sempre alguém, as pessoas têm muito ainda esse ranço de querer palpitar, de dar conselho, de achar que o que fizeram foi melhor, claro. A questão é você conseguir se deparar com a pressão social e seguir o que você realmente pensa, né? As suas convicções, entender que o que você... Primeiro você tem que ter um foco e um objetivo, saber que o que você tem na cabeça é o mais certo para você. E aí você consegue ultrapassar, driblar os palpites, né, gratuitos, e entender que a pessoa muitas vezes está falando da dor dela, né? Explicando que, na verdade, que ela não conseguiu fazer aquilo, ela tem uma ferida aberta e que a sua forma de educar está cutucando a ferida dela. Diz mais dela do que de você. Você não tem nada a ver com a ferida dela. Mas aquilo ainda afeta ela, então ela vai querer te mostrar que esse caminho talvez não seja o melhor a ser tomado. Quando você consegue ter essa empatia com a dor do outro, é muito transformador. É aí que você vê que toda essa caminhada, né, de transformação está surtindo efeito realmente. Você não se incomoda mais com o que os outros falam, você tem convicção do que você está fazendo é o mais certo, você sabe que você vai cair e levantar várias vezes no caminho, você sabe que vai fazer um dia legal, vai funcionar tudo maravilhosamente bem, que vai fazer 3 dias horrivelmente, que você vai tropeçar e que você vai cair, que você vai gritar e você vai ameaçar, porque você não está conseguindo naquele momento gerenciar as suas emoções. Então se trata de foro interno a questão. Eu não estou conseguindo ter autocontrole, então eu não estou gerenciando bem a situação. Não são os meus filhos, não é o calor, não é o vizinho, não é meu marido, sou eu. Sempre partindo da autorresponsabilidade. E quando eu falo que isso é libertador, é muito, porque realmente é você. Você percebe que você tem o poder de agir e que você tem o poder de transformar. A gente até brinca aqui em casa, que eu vi um post outro dia, mostrando, disciplinando meu filho fora de casa. Aí aparece uma foto do Bom Dinossauro, né? Eu não sei se vocês conhecem esse personagem. E disciplinando meu filho em casa, e aparece o Tiranossauro Rex do Jurassic Park. Assim, é exatamente isso, né? Em casa, às vezes a gente projeta em casa a nossa sombra, né? O que a gente esconde socialmente é o que acontece em casa. A questão é você colocar a luz, jogar a luz nessa sombra e transformar, ressignificar essa sombra e tratar tudo isso de maneira diferente. E não ser o Tiranossauro Rex dentro de casa, ser o Bom Dinossauro também. Esse é o passo, esse é o clique da transformação. Você vai errar, você não é perfeito, se auto-indagar, saber que tudo isso que você fez foi o melhor até então, mas que você pode sim mudar o paradigma da educação e fazer diferente, né? As pessoas até ficam assim, não, eu fui mais tradicional, eu eduquei meus filhos de uma maneira mais tradicional. Tá,
que tem isso a ver? Tradicional não quer dizer que seja o melhor. Tradicional é uma coisa que as pessoas vão seguindo, repetindo o mesmo padrão e a gente já sabe o resultado que dá. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que agir de outra maneira, mudar o padrão de conduta. E é difícil. Eu não tô falando que é fácil, não. Eu não sou perfeita e nem tenho a intenção de ser. Eu quero ser melhor. Não quero ser perfeita. E eu acho que eu vou ser o melhor que eu puder sempre que eu estiver me questionando e que estiver querendo me melhorar. Para os meus filhos isso vai ser muito bom. Eu não vou estar criando filhos frágeis para o mundo, porque as pessoas se questionam isso também. Não, como é que eu vou conseguir educar meus filhos de uma maneira que eles sejam fortes, que eles tenham autoconfiança, se eu estou acolhendo cada sentimento deles, escutando, se o mundo aí fora não é assim. É justamente, o mundo aí fora é assim porque muitas pessoas foram educadas dessa maneira, sem escuta, sem acolhimento, com grito, com castigo. A partir do momento que a gente muda esse paradigma, a gente transforma, a gente cria crianças de uma maneira diferente para transformar o mundo aí fora, né? A gente vê muita luta, muita guerra, muita briga por luta de ego, né? De poder, aquela coisa, disputa de poder que a gente faz. A gente reflete isso dentro de casa, a gente tem disputa de poder o tempo inteiro dentro de casa. Por que a gente quer ter esse controle? É uma luta de ego. Quando você consegue ver que você pode sim ceder um pouco, conversar, chegar num denominador comum com os seus filhos, isso é maravilhoso, porque você está conseguindo, não é só negociar, mas é gerenciar uma situação conflituosa dentro de casa com as pessoas que você mais ama. E isso lá fora, você vai projetar tudo que acontece dentro de casa, fora de casa. E você vai transformar o mundo por isso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, sobre a questão da autotransformação, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de conhecer, né, da gente conseguir identificar as nossas crenças que limitam a gente até de dar o passo para mudar a educação dos nossos filhos, né, de sair muito da zona de conforto, da gente entender que existem feridas que não estão sanadas e que a gente tem que resgatar isso para conseguir curar e projetar de uma maneira diferente na relação com os nossos filhos, e que sempre o ponto de partida é da gente, parte da gente, do nosso interior. Basta a gente querer mudar. E sem a ilusão de ter que ser perfeito, sem esse peso, esse fardo de ter que ser perfeito. Nós não seremos perfeitos, mas seremos, sem dúvida, o melhor que a gente puder ser. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem no sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo!